Olá, no vídeo de hoje nós vamos continuar o assunto da diferença entre reino e vida eterna, dentro daquele outro subtítulo que havíamos começado, que é a respeito do sétimo mandamento e da hiena de fogo no milênio. Nós havíamos parado na leitura do texto de Mateus capítulo 5, onde o Senhor Jesus diz que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então agora nós vamos continuar vendo um pouco da implicação do que isso significa. Já havíamos iniciado no outro vídeo anterior e vamos continuar agora, até mesmo descrevendo um pouco o processo pelo qual a tentação se dá no nosso interior. Nos versículos solenes que se seguem, eu estou lendo aqui o comentário do nosso irmão G.H. Pember, no seu comentário a respeito do sétimo mandamento, no livro O Sétimo Mandamento, traduzido pelo irmão Delcio Meirelles. Então, continuando a leitura, diz: nos versículos solenes que se seguem, somos levados a olhar mais profundamente para o mistério do nosso ser pecaminoso, a fim de que possamos entender melhor a origem e o processo de um tipo de mal e aprender como resistir a ele. Ou seja, qual é o tipo de mal que nós somos levados a olhar e a tentar com mais cautela? A concupiscência presente em nossa carne, porque é disso que trata o sétimo mandamento. O mandamento que diz: não adulterarás. Mas como nós vimos, o adultério não é algo que começa, ou que Deus o vê apenas como algo ligado ao ato consumado, mas sim como algo que começa no coração, não é? E começando então no coração, o tratamento que Deus dá para esse pecado é muito mais minucioso do que os fariseus e do que as autoridades judaicas, torcendo a interpretação da lei de Moisés, queriam deixar mais suavizado. Eles diziam que se você não chegou a cometer o ato, então estava tudo bem, podia ficar tranquilo, podia ficar em paz, que nada sério havia acontecido. Bom, não é assim que o Senhor encarava a questão, e ele vai descrever o quão terrível é esse pecado, vai descrever o processo pelo qual ele se dá, que é através do olhar com intenção. Então a coisa começa na intenção do coração. É ali que Deus já avalia se o pecado ocorreu ou não. Não é aquele olhar, como a gente viu no outro vídeo, descuidado, ou olhar que foi aquele olhar de surpresa no momento, mas é o olhar intencional. E aí então, depois de descrever isso, ele vai entrar nas consequências do que isso significa para os seus discípulos, que são filhos de Deus. Mas vamos nos deter um pouquinho mais nessa questão da tentação e como ela se dá em nós. Nosso irmão Pember diz assim: assim saberemos identificar a fonte do pensamento do desejo maligno, mesmo que involuntário e difícil de reprimir, mas que nenhum de nós pode desconhecer. Os homens contemplam com os olhos e o desejo é gerado, certo? Depois, a despeito das consequências, eles se apressam para agarrar com a mão. Os homens contemplam com os olhos e o desejo é gerado. E depois, a despeito das consequências, eles se apressam para agarrar com a mão. Então, é muito claro isso. Se nós lermos Tiago capítulo 1, você vai ver ali no versículo, eu vou até confirmar aqui, capítulo 1, versículo 13, se eu não me engano, o apóstolo Tiago, ele está dizendo aqui: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e o seduz. Aí ele descreve o processo. Então, onde começa a tentação? Como ele está falando aqui? Na intenção. A intenção é gerada porque a cobiça é despertada. A cobiça é despertada porque os olhos contemplam
E por isso que Jó diz no seu livro que ele fez uma aliança com os olhos de nunca colocá-los em uma donzela que não fosse a sua esposa. Então nós também temos que fazer aliança com os nossos olhos a fim de não cairmos e não darmos brecha a esse tipo de pecado, porque o processo começa como? Há em nós uma alienação, uma lei que opera para o mal, a lei que opera nos meus membros, como diz Paulo, a lei do pecado. Essa lei do pecado, ela sempre vai nos incitar a algo que Deus não determinou e algo que Deus é contra. Quando nossos olhos contemplam algo, um desejo, uma cobiça é gerado. Por isso que Tiago fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça, que é um desejo controlador por coisas ou pessoas. Essa cobiça nasce, né? E a hora que ela é gerada, ela começa a nos tentar, ou seja, ela começa a nos levar para aquilo que a natureza do pecado deseja. Até aí nós não pecamos, nós estamos sendo tentados. A hora que começa a despertar o desejo. Se nessa hora, nesse curto período de incubação, nós dissermos, Senhor, me socorre, me ajuda, eu não quero, você ainda não pecou. Mas se a cobiça, depois de despertada, através dos olhos, que são as janelas da alma, é por meio dos olhos que aquilo que é aprazível é visto, é contemplado, como diz aqui o irmão Pember. A cobiça é gerada, a cobiça é o desejo controlador por coisa ou pessoa, ou qualquer, mas de uma forma que Deus não determinou, né, por causa do pecado, a cobiça pecaminosa. Depois, o que acontece? Ela, Tiago diz, depois de nos seduzir, ela dá à luz o pecado. A hora que você é seduzido pela cobiça, pelo desejo, por aquilo que atrai os seus gostos carnais e, né, corporais, às vezes até mesmo de qualquer tipo de ordem psíquica ou corporal que não é determinado por Deus. Quando isso acontece, quando o desejo te atrai e conseguiu seduzir a sua vontade a ponto da vontade concordar, aí a cobiça deu à luz o pecado, como diz Tiago. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Aí você pecou e o pecado, sempre, como diz Paulo, nos paga com a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, por isso que aqui, baseado nesse texto de Tiago 1,13 e de Romanos 7, nosso irmão está dizendo esse processo, como é que isso se dá. E Jesus, o Senhor Jesus também tinha colocado o dedo na questão quando ele disse que tudo começa na intenção. É olhar com intenção. Então, você foi atraído, né? A cobiça foi despertada, seduziu. Se na hora da sedução essa pessoa tivesse falado, Deus, eu não quero, ela não teria pecado, ela teria se tentada só. Mas a partir do momento que ela concordou, foi intencional. E quando houve a intenção, a cobiça deu à luz o pecado. Então ele continua. Em outras palavras, pecados como este que estamos considerando geralmente brotam da influência de objetos materiais sobre nossos órgãos físicos. Este, por fim, ao transmitir uma impressão deles à alma, inflamam as nossas paixões. E a alma, estando em sujeição parcial ao espírito, que tem consciência de Deus, mesmo nos casos dos crentes, frequentemente responde de bom grado ao convite do corpo. É interessante que Paulo vai dizer em Romanos 7 que o pecado, né, essa lei que é contra Deus interna, habita nos nossos membros caídos, no nosso corpo caído, na nossa carne. Por isso ele vai dizer, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Na carne pecaminosa do homem está o pecado que foi transmitido de Adão. E esse pecado que está na carne, ele seduz a alma.
É por isso que o homem, embora, como nós já vimos nos vídeos aqui, que nós já tratamos da diferença entre espírito, alma e corpo, o homem é uma alma, tem um espírito e está em um corpo. Mas por que a Bíblia diz que o homem se tornou carne, em Gênesis 6,3? Porque as suas faculdades psíquicas, da sua personalidade, está tão afundada e unida aos gostos dos prazeres corporais do pecado, né? Eu estou falando aqui de gostos e prazeres corporais mesmo, não só os intelectuais, mas corporais, que a personalidade do homem passa a ser definida como carne, porque agora ela está totalmente subjugada pelos impulsos do pecado no seu corpo, na sua carne. Então agora ele próprio é como se fosse uma expressão da carne. A alma e o corpo estão em íntima associação. A alma respondendo a todos os impulsos pecaminosos caídos do corpo. Então aquilo que opera no corpo, que é a lei do pecado, consegue facilmente dominar as faculdades psíquicas do homem, sua mente, sua vontade e sua emoção. E assim então domina o homem, porque o homem é uma alma. No caso dos crentes, eles têm o Espírito de Deus no seu espírito. Para você entender aqui essa tricotomia bíblica, eu sugiro que você assista os demais vídeos. E o Espírito Santo, estando no espírito do crente, o espírito do crente é um espírito vivo. É o que Paulo chama em Romanos 7 de homem interior. E o que Pedro vai chamar em 1 Pedro 3,4 de homem interior velado ou escondido no coração. Essas expressões têm que ser estudadas na Bíblia com bastante cuidado. O homem interior não é a alma do crente. A prova disso é que em 2 Coríntios 4, quando Paulo fala do homem interior e do homem exterior, ele coloca o homem exterior como algo que se desgasta. Nossa tradução da Bíblia fala que se corrompe, mas a tradução original deveria ser desgasta. Ou seja, é algo que vai sendo desgastado pouco a pouco pelos sofrimentos e os embates que o apóstolo passava e que todos os crentes passam. E o que Paulo chama de homem exterior? O homem exterior para Paulo que está sofrendo, está sendo desgastado, envolve seu corpo, que está sempre sendo entregue à morte, como ele fala, e envolve também a sua alma, onde ele sofre perplexidades, onde ele é abatido, mas não é destruído, onde ele é entristecido, mas sempre alegre. Então, quando ele está falando do sofrimento, do desgaste que o homem exterior passa, ele inclui sofrimentos do corpo e da alma. Isso é prova que o homem exterior não é só o corpo. O homem exterior é a alma junto com o corpo. E o homem interior? O homem interior é o espírito humano habitado e vivificado pelo Espírito Santo. Parte do homem exterior, a alma, mesmo no caso dos crentes, ainda tem, né, aquela velha natureza, aquilo que foi herdado da queda. Então, mesmo no caso dos crentes, a alma está parcialmente, porque o espírito do crente agora está vivo. O incrédulo, ele tem espírito, mas o espírito do incrédulo é morto. Ele não tem percepção do Espírito Santo e nem da comunhão com Deus. Quando o Espírito Santo habita o espírito do crente, como diz 1 Coríntios 6,17, o Senhor se torna um com o espírito daquele que se une a ele, daquele que crê nele. Então o espírito do crente é vivo. O espírito humano do crente, junto com o Espírito Santo, se torna um só. O Espírito do Senhor e o Espírito do crente. E aí, a união do Espírito do crente com o Espírito do Senhor é o homem interior, que é envolvido pelo homem exterior. O homem exterior é a alma e o corpo. No caso do crente, a alma está parcialmente consciente dos sentimentos do espírito
e parcialmente ela ainda, por causa do elemento da queda, ela ainda consegue responder aos impulsos pecaminosos do corpo. É isso que o nosso irmão está dizendo aqui. Para você ter uma visão mais clara a respeito de tudo isso, eu sugiro a leitura de alguns livros. Por exemplo, O Homem Espiritual, de Watchman Nee, O Espírito de Deus e o Espírito do Homem, do irmão Christian Shane. Eu vou deixar aqui depois, na descrição do vídeo, alguns links para vocês poderem ver onde esses livros podem ser adquiridos. É muito importante entender isso. E também, um outro livro que talvez possa ajudar, né, na compreensão de tudo isso, é o livro, né, do irmão Witness Lee, né, chamado A Economia de Deus. Tá? Então, é muito importante entender esses assuntos, né, à luz da palavra de Deus. Existem outros livros também, mas esses são os que são mais claros a respeito da questão, para que isso possa ficar melhor discernido e assim nós possamos entender como se dá esse processo, né, da salvação de Deus no nosso interior e também, né, da nossa, vamos dizer assim, do nosso desvio quando nós pecamos. Aonde que nascem as coisas dentro de nós? Como elas se dão? E como é o operar de Deus para nos salvar disso? Então, essa expressão homem interior significa o espírito humano unido ao Espírito Santo. É a parte mais profunda de dentro do homem. O homem exterior inclui a alma e o corpo, que é o que Paulo diz em 1 Coríntios 7, que se desgasta. E ele chama isso de homem exterior. Não devemos confundir com uma outra expressão que é velho homem. O velho homem está relacionado ao homem exterior, mas não é especificamente ele, tá? A gente vai tratar de tudo isso em outros vídeos aqui. E o homem interior, então, é a parte mais interior do homem, habitado pelo Espírito Santo, o espírito humano com o Espírito Santo, que é circundado pelo homem exterior, que é a alma e o corpo. Como nós estamos falando, né? No caso do crente, o crente na sua alma tem parcialmente consciência já dessa vida no seu mais profundo, da vida do Espírito Santo no seu espírito. Mas por causa do elemento da queda, a sua alma, que é parte desse homem exterior, ainda responde aos impulsos caídos do corpo e pode ser tentado pelo pecado que habita nos nossos membros. Então o pecado está aqui e ele estimula as partes da mente, da vontade e da emoção a obedecê-lo. E o que acontece? No caso de muitos, a hora que esse estímulo vem, ele começa a ser tentado pela cobiça, a cobiça pecaminosa, que depois de seduzir a mente e a emoção da pessoa, convence a vontade a concordar. E quando a vontade concorda, a alma se definiu a dizer sim para aquilo que a estava tentando, para os impulsos do pecado que está no seu corpo que a estava tentando. E nesse momento, a cobiça dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Se nesse ínterim da tentação, a mente, como diz Romanos 8, se volta ao homem interior, ao espírito habitado pelo Espírito Santo, os feitos do corpo são mortificados, certo? E nós passamos a andar no Espírito, como diz Paulo. E quando nós andamos no Espírito, nós temos vida e paz. Mas infelizmente isso não é o processo que ocorre às vezes. Como nosso irmão está falando, a alma está em sujeição parcial, né? Do crente no caso, né? A do incrédulo está totalmente entregue, mas a do crente está em sujeição parcial ao Espírito. Precisa de Deus trabalhar nessa alma, da vida de Deus e transformando essa alma, para que ela fique cada vez mais submissa ao Espírito do Senhor, que habita no espírito do crente.
Senão ela vai ficar sempre nessa ambivalência. Uma hora ela quer Deus, outra hora ela é estimulada para as coisas do pecado que habita no seu corpo. Mas no caso do crente ainda tem essa guerra, né? No caso do incrédulo, nem guerra nenhuma tem. Mas no caso do crente, quando acontece isso, às vezes ele responde, né, de bom grado ao convite do corpo. É por isso que nós ainda pecamos. E se for acostumado a fazer isso, é aqui que vem o problema agora, e se for acostumado a fazer isto, logo começa a encontrar seu prazer principal na sensualidade. Isso começa a virar um vício. Não, veja só. Tudo que nós exercitamos com muita frequência se fortalece. Não é só o corpo que, se você exercitar muito, ele acaba ficando robusto. Mas a alma, se ela se exercitar demais em obedecer aos impulsos do pecado que habita no corpo, ela começa a achar prazer nisso. E ela começa a se tornar dependente disto. Esse processo é tão forte que já se sabe por pesquisas científicas que o nosso cérebro, quando o psique encontra prazer em uma questão, até a plasticidade física cerebral do cérebro, né, a plasticidade física neurocerebral, ela se adapta ao gosto do que a sua volição escolhe. Então passa a haver um processo até químico para ajudar a pessoa a se tornar dependente daquilo. Se você estudar, você vai ver que é isso que causa a dependência, por exemplo, do vício da pornografia em muitas pessoas. Começou com a alma obedecendo alguns impulsos do corpo, nos primeiros pecados nessa área cometida. Daqui a pouco, a alma encontrou tanto o seu prazer naquilo, que até começa a somatizar essa dependência com uma adaptação neuroquímica do cérebro para tornar a pessoa escrava daquilo que a sua alma pensa que a satisfaz. Isso é muito sério. Por isso ele fala aqui, se for acostumado a fazer isso, logo começa a encontrar seu prazer principal na sensualidade, e ele mesmo oferece os órgãos, né, da carne para satisfazer seus desejos ilegais. É assim que a alma do homem se torna terrena e sensual. Tiago fala isso no capítulo 3 da sua epístola, em Tiago 3, no versículo... Vamos ver aqui. Versículo 15, né? Ele diz que a sabedoria que não é a do alto, ela é terrena, animal, né? A palavra animal aqui é uma tradução latinizada do termo grego psique, né? Pertencente à esfera psíquica, puramente psíquica e anímica, e depois então demoníaca. Nosso irmão fala aqui que ela começa a se tornar sensual. O sensual fala de sensitivo. A palavra sensualidade, claro, ganhou a conotação de algo que se pode sentir. E nesse sentido, a palavra sensual, então, é algo que se pode sentir com o corpo. Por isso que sensualidade está mais ligada à concupiscência puramente corporal, né? Mas sensual significa que a alma, o psique da pessoa é escravo dos impulsos corporais. Porque sensual é algo que é sensitivo, é algo que pode ser tocado e apalpado fisicamente. Mas o termo grego para esse termo sensual é psique, mas é um psique, né, que carrega a conotação de um pensamento que está dependente dos impulsos e sensibilidades do corpo. Então essa pessoa se tornou sensual. Agora ela é escravizada pelos impulsos corporais. Antes ela era só psique. Mas agora, né, ela é
sensual. Onde é traduzido aqui animal em Tiago. Pertencente e controlado pelos impulsos da alma, escravizados por um corpo terreno. Isso que o termo psique aqui em Tiago vai significar, né? O intelecto, a emoção e a vontade escravizada por aquilo que é sensitivo do corpo. Então ela é terrena, ela pertence à esfera só meramente humana. Depois, se ela não tem, se ela está nessa esfera humana, se a pessoa tem seus prazeres na esfera humana, sem aquilo que vem de Deus, aquilo que é humano caído vai começar a dominá-la. E isso que é humano caído vai levar a sua alma, suas faculdades internas a se tornarem dependentes de impulsos puramente corporais. Então você vai ver pessoas escravizadas no vício da bebida, do cigarro, da prostituição, né? Daquilo que dá prazer sensitivo. E aí a degradação não para aí, porque Tiago ainda menciona mais uma palavra que vai dizer que também ela torna-se algo demoníaco. A alma do homem se torna terrena e sensual, dominada pela autoconsciência e emoções e intelecto, que são escravizadas pelo corpo, né? E se Deus não interferir, ele, o tal cristão que cair numa condição dessa, caminhará para a perdição, embora não seja uma perdição eterna, e se tornará também como um demônio. Olha só, isso aqui é palavras do nosso irmão Pember, né? Falando aqui do homem que cai no estado desse. Se tornará como um demônio. Por isso que a palavra em Tiago, capítulo 3, é demoníaco. No grego, daimonides, né? Que é o contrário do termo pneumáticos. Quando a palavra de Deus usa o termo pneumáticos, espiritual, ela é usada para um homem cujo espírito está em comunhão com o Espírito de Deus. E o termo daimonides é o contrário, né? É um termo que Tiago usou para alguém cujo espírito foi desenvolvido e feito pelos espíritos imundos semelhantes a eles próprios. Então essa pessoa vai se tornando, por isso que se você estuda a Bíblia com cuidado, você vai ver que por trás de todo o pecado, né, começa a fazer a alma dependente e escrava dos impulsos corporais. Primeiro a alma peca, veja, tudo começou na intenção, né? Mas a intenção começou com uma cobiça que tentou, a hora que a cobiça foi despertada, se a gente for olhar bem com mais cuidado, então nós vamos ver assim, a cobiça é despertada, a cobiça seduz, a vontade concorda, e então, quando a vontade, a intenção diz sim, gera o pecado. O pecado aparentemente dá um certo prazer. A alma não trata isso, não se arrepende. Ela começa a achar seu prazer principal nisso. O que começa a acontecer? Ela começa a ficar desenvolvida nessa prática. E aí a pessoa, a alma dessa pessoa se torna sensual, dominado apenas por aquilo que ela acha ser correto, ou que dá prazer para ela, e se torna escrava dos impulsos corporais. E de sensual, você pode ter certeza, vai vir espíritos malignos começarem a atuar por trás disso. E esses espíritos vão começar a levar essa pessoa não só a se tornar escrava do pecado, mas vão fazer com que ela se torne o que em grego é chamado de daimonides. Alguém que foi desenvolvido a tal ponto no pecado que os espíritos malignos agora têm brecha para fazer essa pessoa semelhante a eles. É por isso que Deus abomina o pecado e nos manda ser sérios no tratamento com ele. E é por isso que no caso de muitos irmãos, a disciplina de Deus vem, porque Deus não deseja que nenhum dos seus filhos caia numa condição dessa. Mas aqui Tiago está falando que é uma coisa que é perigosa de acontecer com qualquer um que não cuidar dessa questão de forma devida.
O que então deve ser feito para evitar esse resultado duradouro, fatal duradouro? O erro deve ser encarado no seu início. Os órgãos que permitem a entrada do pecado na alma devem ser arrancados ou cortados e lançados fora. Por isso que o Senhor falou, se tiver uma mão que te faz tropeçar, você já desenvolveu uma prática controladora de pecado com algum órgão do seu corpo, corta-o, né? Mas de que jeito esse mandamento categórico deve ser aplicado, deve ser decidido para si mesmo por cada crente. Qual que é o melhor meio que a palavra de Deus indica? Como regra, entretanto, o sacrifício do olho direito ou da mão direita não é provável que nos livre dos maus impulsos e nos mantenha totalmente puros por dentro. Desse modo, o mandamento geralmente será bem semelhante à prescrição de Paulo. Ele deve ser aplicado dessa forma. Deve ser aplicado espiritualmente. Como é que você arranca os olhos, a mão e o pé espiritualmente? Ou se torna eunuco? Se torna puro? Paulo diz em Colossenses 3,5: mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai os vossos membros. Como? Andando pelo Espírito. Paulo diz, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ele também diz em Romanos 8, porque o corpo na verdade está morto, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E aí ele diz que se nós mortificarmos pelo Espírito os feitos do corpo, certamente nós viveremos. Por quê? Porque o Espírito Santo tem todo o poder e a eficácia da cruz para nos levar a ter uma vida santa. Nós vamos parar o vídeo aqui e continuamos no próximo. Espero que Deus abençoe e então até o próximo vídeo.